que é ser apresentado na véspera de um derby, que é o maior clássico que o Guarani tem, e também como é que é também vestir a camisa do Guarani nessa Série B? Bom, boa tarde, primeiramente. Para mim é um motivo de muita alegria, né, de muito orgulho vestir essa camisa. Um clube grande, uma história linda, dentro do cenário brasileiro e mundial. Para mim é um motivo de muita alegria, de muito orgulho, né? Chegar nessa semana também é uma semana muito importante para nós, um jogo muito importante. Então me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse clube, desse grupo. Espero que ocorra tudo bem no final de semana, que a gente saia com o nosso objetivo conquistado. Luquini, quando surgiu a possibilidade do Guarani o contratar, para nós também chegou a informação da seguinte maneira: o Longini quer jogar no Guarani. Né? Houve uma situação, uma demora na negociação, mas a resposta que nos foi passada foi essa. Primeiro, porquê da escolha do Guarani, esse é o primeiro aspecto. E se o Humberto, por exemplo, quiser utilizá-lo na partida de amanhã, quantos minutos você aguentaria jogar? Bom, primeiramente, sendo muito sincero, houve outras possibilidades, né? Como vocês devem saber, mas a partir do momento que a gente começou a conversar com o Guarani, foi uma escolha muito pessoal, né? Um clube no qual eu tinha muita vontade de vir jogar aqui, né? Pela história, pela grandeza do clube, pela torcida, né? De eu me sentir valorizado, né? De mostrar o meu valor. Então foi uma escolha muito pessoal. Espero que eu seja muito feliz aqui. E sobre ser utilizado, espero não, né? Eu estou disponível aí para o professor Humberto. Se ele quiser utilizar, eu estou à disposição dele. É claro que ainda sente um pouco a falta de ritmo, né? Estou há 3 a 4 meses sem atuar, né? Só treinando a parte física, né? Mas a gente se supera nesse momento. Acho que o momento é de superação. Então, se ele precisar de mim, estou à disposição. Boa tarde, Fernando Bochar-Filho. Você vem de momentos muito complicados nos últimos anos. No ano passado, um momento particular muito complicado. Esse ano, acho que mais profissionalmente, que você estava no Santos treinando, mas não recebeu nenhuma oportunidade do Jair. Aí você falou aí do Guarani para se sentir valorizado, uma cidade que você tem laços, tem relações. Eu queria que você falasse tudo isso que envolveu entre o ano passado e esse ano para você. Quanto também essa chegada no Guarani serve como um recomeço para o Rafael? Pois é, como todos sabem, né, foi um momento muito complicado esse último ano para mim, pessoalmente, né, de tudo que aconteceu, de tudo que envolveu. Não foi um ano fácil para mim, particularmente falando, mas Deus tem me dado bastante força aí para a gente, eu, minha família, nós que ficamos, né, para a gente continuar vivendo, continuar buscando os nossos sonhos, nossos objetivos, né, e sem dúvida nenhuma, eu venho para eu espero ter esse recomeço, né, de tudo que eu conquistei já na minha vida, né, de realmente mostrar o meu valor novamente, né, de sei do meu potencial, sei do que eu posso estar agregando, né, ao clube, né, então, sem dúvida nenhuma, eu venho para mostrar o meu valor, para ter esse recomeço, para sentir valorizado, sentir feliz aqui dentro do clube. Luiz, boa tarde. Boa tarde. Você está cerca de 3 a 4 meses sem atuar no jogo oficial. Até que ponto isso pesa para os jogadores? Olha, é diferente você ficar treinando e todo mundo fala, né? O treino é treino e o jogo é jogo. Realmente é um pouco diferente, né? Você sente um pouco o ritmo, né? Mas assim, no último ano eu joguei alguns jogos, eu já vinha numa sequência boa, né? Esse ano que infelizmente fiquei uns 3 a 4 meses só treinando, mas participava de jogo de treino, então acredito que igual eu falei, se o professor Humberto precisar, eu vou estar à disposição para estar jogando,
da melhor forma possível. Cauê? Se você quiser ir lá. Liberado. Você teve um bom início na base do Palmeiras, fez Copa São Paulo boa, uma promessa do Palmeiras, acabou tendo passagem pelos clubes, emprestado, estava no Fluminense, no Paulista, agora vem para o Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho você, da sua carreira em si, quando tem essa oportunidade de no Guarani jogar uma Série B, que é um campeonato importante, que deve também amanhã, você deve estar também à disposição para ficar pelo menos no banco, quanto tudo isso é para você importante, você que vem de uma escola boa, né, para o Palmeiras. Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz. Assim que eu tive passagem na base pelo Palmeiras ano passado, agora eu vivo aqui o presente, que é o Guarani. Estou muito feliz. Agradeci o presidente pela oportunidade de mostrar meu trabalho, meu valor. E estou muito feliz. Muito feliz desde quando eu cheguei semana passada, né? Estou preparado. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas características também, que você pretende agregar aqui no Guarani. Minhas características, eu sou atacante pela beirada, né? Bastante velocidade, contra-ataque. Gosto de jogar pelo lado invertido, sou canhoto, pé esquerdo, gosto de jogar do lado invertido para cortar ali para dentro e bater pro gol. Primeiro, né, para quem ainda não ouviu jogar, essa coisa toda, até que você é um jogador jovem, está chegando num clube também de expressão, o torcedor gostaria de conhecer um pouco mais. Então fala um pouco das suas características, um pouquinho da sua história, por favor. Eu, desde os meus 14 anos, eu vivi no Palmeiras, foram 7, 8 anos, né? Depois tive minha primeira experiência no Botafogo como profissional. Fui muito feliz lá, só que, como eu falei agora, né, agora eu estou vivendo o presente, que é aqui o Guarani. Minha cabeça é focada aqui no Guarani, de poder ajudar a equipe, meus companheiros, para ter o acesso para a Série A. Cauê, boa tarde. Você tem mais ritmo de jogo do que o Longini, até que acabou jogando pela Linense do Campeonato Paulista. Está pronto possivelmente em Cabo Derby amanhã? Com certeza. Estou à disposição do professor Humberto, preparadíssimo, vim treinando forte, treinando bem, como ele pediu, e estou preparado. Eu vou fazer uma pergunta para o presidente, alguém mais? Obrigado, Cauê. Todo presidente, todo mundo vai falar. Peraí, que eu vou gravar. Soltar o gemidão, que ninguém no coletivo de sim. Vamos lá, presidente, não tem como não perguntar. A expectativa para o derby, né? Seu primeiro como presidente, acompanhou vários como torcedor. Como é que está a expectativa, a ansiedade? Esse jogo tão importante para a história da rivalidade e também em termos de campeonato, o Guarani precisa da recuperação da Série B. Inicialmente, é muito importante frisar que nós tivemos uma semana em que o futebol ele ficou em primeiro plano. Nós tivemos um começo muito ruim em função da atitude de 4 delinquentes, mas que foi prontamente isolada pelo poder da segurança pública. Eles foram identificados e a partir desse momento prevaleceu esse espírito que toma conta de todos nós, que é o espírito de derby. Eu estou há 3 dias sem dormir, muita adrenalina e muita confiança, sempre sabendo da nossa responsabilidade. Não existe favorito, é derby. Você frisou como torcedor, eu já saí satisfeito em muitos derbys em que o Guarani entrou como azarão, e eu tenho a certeza de afirmar, não existe favorito, é derby.
nós temos que entrar aqui com responsabilidade, mas temos que salientar que prevaleceu em Campinas e está prevalecendo o espírito esportivo, a característica do futebol, e isso é muito importante. Amanhã será o derby da família Bugrina. Nós estamos acompanhando aqui famílias inteiras vindo até as bilheterias, comprando ingressos, pais, mães, filhas, avós, e o mesmo deverá prevalecer no segundo turno, em que será a oportunidade da família pontepretana comparecer ao estádio. Então amanhã nós faremos aqui no Brinco de Ouro uma festa do futebol com a presença da família Bugrina, e eu me sinto muito honrado de participar desse momento, e mais que isso, o Guarani fez por merecer. O Guarani estava disputando campeonatos inferiores e o Guarani conquistou dentro de campo o direito de prestar essa homenagem à família Bugrina. Amanhã, o derby da paz, o derby com a presença da família Bugrina. Palmeira, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco na sua visão quão importante para a cidade é a volta do derby, e além disso, como que foram as tratativas de Guarani junto com a Polícia Militar, também com a Ponte Preta, para que um derby seguro aconteça amanhã aqui no Brinco? Boa tarde. Primeiro, a Polícia Militar de Campinas, ela já vem fazendo um trabalho nos outros derbys com torcidas das duas equipes, e nós tivemos pouquíssimas ocorrências no campo de jogo. Então a Polícia Militar já vinha fazendo um trabalho exemplar, e eu sou contra derby com torcida única. Eu acho que nós estamos preparados para derbys com as duas torcidas, e a Polícia Militar já demonstrou essa capacidade, e existe a escolta, a gente sobe, quando é o momento deles, eles descem, e as ocorrências não são em torno do jogo, e sim terminais, locais mais afastados das cidades. Então eu ainda sou romântico ao ponto de torcer e trabalhar para que os derbys do futuro tenham a presença das duas torcidas. É muito bom um clássico, um derby com a presença de bugrinos e pontepretanos. Partindo disso, o derby ele transcende a cidade. Eu acho que o Brasil inteiro está falando sobre o derby, e nós temos essa expectativa. Eu tenho certeza absoluta que as duas equipes farão um grande jogo amanhã. Presidente, como é que o senhor reagiu ao veto do BAEP, por exemplo, em não deixar que os clubes realizassem os seus jogos abertos aos torcedores? Ou os treinos, por exemplo? Eu acho que eles foram precisos, e a questão de segurança, nós não estamos preparados para 2 treinos abertos no mesmo horário, no mesmo dia, pela proximidade, e o Guarani prontamente acatou o aconselhamento do BAEP, e o Guarani está junto com o BAEP, assim como a diretoria da Ponte também acatou prontamente, e eu acho que nós temos que evoluir muito na questão de segurança. Chegará um dia em que nós poderemos fazer 2 treinos abertos, mas eu critico a decisão de torcida única. Eu repito, a PM, o BAEP, a força de segurança, ela está capacitada, e ela já demonstrou isso em diversas ocasiões para fazer um jogo, um derby com as duas torcidas. As torcidas organizadas precisam evoluir nesse sentido, mas a Força de Segurança de Campinas está capacitada para isso, e as duas diretorias também trabalharão nesse sentido. Tá, uma pergunta só para apimentar. Na opinião do senhor, quem está chegando em melhores condições para o derby? Guarani ou Ponte? O Guarani está chegando nas melhores condições possíveis, com uma exceção da questão agora. Nós fomos surpreendidos de ontem para hoje com a questão do Leno. O Leno é um jogador que faz falta e fará falta para qualquer time do Brasil,
qualquer time do Brasil. Nós precisamos respeitar a questão clínica do atleta. No Guarani, só jogará atleta 100% de suas condições físicas, mas o Guarani, com a exceção do Lennon, chega nesse derby no seu melhor estágio possível. Lembrando o seguinte, nós temos certeza absoluta também que eles estão trabalhando muito lá e nós respeitamos muito o time da Ponte. Será um jogo brigado, como é todo derby, disputado. Agora, eu tenho plena convicção na capacidade do time do Guarani Futebol Clube. Nós brigaremos muito nesse derby e nós queremos ao final do jogo comemorar uma vitória suada, mas merecida. É muito gostoso, depois de 5 anos, como torcedor, voltar a viver essa festa do futebol de Campinas. O Guarani fez por merecer em estar nesse momento disputando esse derby e já garantimos no mínimo mais 2. Temos o derby do segundo turno e temos o derby do Paulista da Série A1, que nós conquistamos o direito de disputar. Então, nós iremos deixar nossa vida nesse jogo e com toda certeza o torcedor bugrino, a família bugrina que aqui comparecer, ele voltará para casa satisfeito com o desempenho da equipe. Exatamente. Resultado, aí é só no final do jogo. Bom, só mais uma, Romero, se me permite. Para os próximos derbys que você falou, tem alguma possibilidade de ser com 2 torcidas? Você, em nome do Guarani, vai lutar para que isso aconteça? Nós iremos lutar muito para que isso aconteça no Campeonato Paulista da Série A1, porque não seria nem justo um derby de uma torcida só no primeiro turno do Brasileiro e um derby de 2 torcidas no segundo turno do Brasileiro. Então, se nós queremos pregar a paz, se nós queremos pregar uma moralização do futebol, nós também não podemos, no momento que nos favorece, defender uma bandeira que seria no mínimo injusta. Então, o que aconteceu no primeiro turno, o Guarani está junto com o BAEP, junto com a Federação Paulista, junto com a CBF, e nós levaremos para o segundo turno. Mas eu acredito que nós temos praticamente 1 ano para que o derby do Campeonato Paulista da Série A1, não sabemos sequer em qual dos campos será, que ele tenha as 2 torcidas. Presidente, Até mais.